Rotatórias construídas pela prefeitura prejudicam a mobilidade dos pedestres. Casa do Índio segue negligenciada pelo poder público. Prédios tombados pelo patrimônio histórico vêm se deteriorando pelo abandono. Começa agora o Correspondente Local. Para melhorar o tráfego de veículos, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes vem substituindo semáforos por rotatórias. Porém, isso acaba prejudicando a mobilidade dos pedestres. A rotatória do Monumento do Tropeirismo, que fica próxima à Biblioteca Pública Municipal, passou por uma reforma no mês de fevereiro com o objetivo de delimitar a área do tráfego de veículos. Ainda não foram adicionadas faixas de pedestres nas ruas de maior fluxo de automóveis. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, está sendo feito um estudo para verificar se há demanda suficiente de pedestres que justifiquem a colocação das faixas. Foi implantada no mês de fevereiro, é recente, acabou de ser implantada. Nós estamos monitorando, contando pedestres. Em uma hora, por exemplo, num sentido de um cruzamento, passaram 5 pedestres, E no outro sentido, passaram 12, em uma hora. No entanto, em quase 10 minutos de filmagem no local, a equipe de reportagem registrou mais de 10 pedestres tentando atravessar pelas ruas próximas à rotatória. A implantação é feita para aumentar o fluxo de veículos em vias de grande circulação, mas o excesso de carros e o grande fluxo prejudicam a mobilidade dos pedestres. Um semáforo permite, se ele estiver muito bem regulado, permite que os veículos passem em torno de 600 a 700 por hora. No momento que nós implantamos uma rotatória, o fluxo passa a ser de 1.800 veículos. De acordo com dados do Detran Paraná, a frota de veículos em Ponta Grossa no mês de fevereiro foi de 205 mil automóveis, incluindo carros, ônibus, caminhões e outros, 6 mil a mais que o mesmo período do ano passado. Outro local onde há dificuldade de travessia é a rotatória próxima à Praça dos Bichos, no bairro da Nova Rússia. Um lojista da região, que preferiu não gravar a entrevista, relatou que a maioria dos veículos não respeita as faixas presentes nas vias, dificultando a travessia. Em uma das ruas, não há sinalização para os pedestres, que se arriscam atravessando pelo local. Eu sempre atravesso, de vez em quando atravesso. Sempre atravesso, só que eu olho bem para tudo quanto é lado, vou até o meio fio e paro para ver se dá para continuar, senão ponho atenção bem para daí entrar, Porque, mas mesmo assim, tem vezes que a gente quase que é atropelado. Do outro lado da cidade, a rotatória em frente ao campus de Varanas da Universidade Estadual de Ponta Grossa não possui faixa de pedestres em algumas das ruas que cruzam o local. Vários estudantes que moram nas redondezas da universidade e que precisam atravessar pelo local diariamente para chegar até o EPG reclamam que acabam não se sentindo seguros ao atravessar as ruas. E eu atravesso todo dia essa rotatória aqui e é bem ruim, porque principalmente lá não tem faixa e são 2 vias, indo e 2 vias voltando. Então, às vezes um carro para e o outro não. E aqui, apesar de ter uma rotatória, os carros andam em alta velocidade aqui, principalmente indo para o Paraíso. Então, uma faixa ali seria muito bom pra gente, ou uma travessia elevada. De acordo com a MTT, essa rotatória foi construída pela gestão passada da autarquia e, por esse motivo, não conhece o histórico da obra para afirmar o motivo de não terem sido feitas faixas de pedestres no local. A multa para condutores que deixarem de dar preferência para os pedestres que estiverem atravessando as vias é de R$ 293,47, sendo de natureza gravíssima e serão registrados 7 pontos na carteira de motorista. Como visto na última imagem, uma viatura oficial da polícia trafega no calçadão de Ponta Grossa. Isso diz respeito ao decreto número 131 de 21 de março de 2003, que proíbe, abre aspas, o trânsito de qualquer veículo de tração motora, animal ou humana, salvo nos casos de saúde ou salvamento, fecha aspas. Negligência do poder público faz com que povos indígenas vivam em situação precária em Ponta Grossa. A falta de assistência dos órgãos responsáveis faz com que os povos indígenas que vêm até Ponta Grossa para comercializar seus artesanatos sejam obrigados a ficar em situação de fragilidade. Eles geralmente não têm aonde ficar, ou faziam um acampamento perto da rodoviária, ou vão tentar procurar algum lugar alternativo para poder se instalar.
E nos últimos tempos eles têm ficado fazendo esses acampamentos provisórios bem frágeis, né, bem ruins. Os indígenas costumam vir para Ponta Grossa para vender artesanato e ficam cerca de um mês na cidade. Até agora, no ano de 2019, a prefeitura já registrou um número de 53 indígenas adultos e 32 crianças. A maioria dos indígenas são da tribo Caigangue, vindo dos municípios de Ortigueira, Manuel Ribas e Cândido de Abreu, e ficam na cidade aproximadamente um mês. Quando os indígenas eles chegam ao município de Ponta Grossa, eles têm ficado em uma situação de vulnerabilidade e risco social porque eles estão em uma situação de rua, né? Porque os indígenas que vêm aqui, eles estão nessa condição. Então aí sim cabe à política de assistência social, cabe às demais políticas públicas, né? Porque o trabalho com os indígenas ele deve ser realizado por todas as políticas públicas, né? Sem lugar para ficar, os indígenas acabam recorrendo à antiga Casa do Índio, localizada na Avenida Carlos Cavalcante. Devido a um incêndio ocorrido no ano passado, a casa sofre com problemas estruturais. Sem muros, janelas ou portas, o local também tem uma abertura no teto, em 4 dos 6 cômodos, e se torna uma preocupação nos dias de chuva. Só no 2 quartos tá bom, né? Daí outros que dormem no meio, eles molham tudo as roupas deles. Daí é ruim, né? Além das condições estruturais, a distância do centro é outro desafio. Os indígenas acabam percorrendo a pé cerca de 6 quilômetros até o calçadão, onde costumam vender. Segundo o professor de História, há mais de 10 anos a prefeitura se compromete a encontrar uma solução para os problemas de habitação dos indígenas na cidade. Tem que ter uma casa de passagem e essa casa de passagem tem que ser gerenciada pela prefeitura. Se tiver outros órgãos que forem ajudar, ótimos, beleza, não tem problema nenhum, até ótimo, melhora. Mas quem tem que gerenciar é a prefeitura, não dá para jogar no colo dos outros essa questão. Ainda estão abertas as inscrições para o 6º Colóquio Mulher e Sociedade, que acontece neste mês. O 6º Colóquio Mulher e Sociedade acontece nos dias 23 e 24 de abril aqui no Grande Auditório do EPG Central, com o tema Mulheres e Redes, Perspectivas de Pesquisa e Intervenção em Gênero. Com sua primeira edição em 2012, o evento visa estabelecer um espaço de debate sobre questões de gênero. Para fazer a inscrição e conferir a programação completa, basta acessar o site do evento. Lembramos que as inscrições para o colóquio são gratuitas. Prédios históricos em Ponta Grossa sofrem descaso e abandono. Janelas quebradas, infiltrações, pintura desgastada e portões fechados. Essa é a realidade de uma série de prédios históricos localizados no centro de Ponta Grossa. Dos 58 imóveis que a cidade possui, tombados pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, o CONPAC, 47 são propriedade particular. O Museu Época é um exemplo de como o patrimônio da cidade poderia ser melhor aproveitado. O prédio possui um acervo de material histórico relevante para o município. O fundador do museu está passando por um tratamento médico, o que levou ao fechamento temporário do prédio em 2016. De acordo com o conselho, a família que administra o museu entrou em contato no ano de 2017 para tentar uma parceria, a fim de reformar o telhado do prédio. A reportagem não conseguiu entrar em contato com os donos do local. A legislação do CONPAC determina que o proprietário do edifício é responsável pela proteção e conservação do patrimônio. Nós vamos dar continuidade a um trabalho que já foi iniciado no ano passado, de revisão da legislação. É uma sugestão que o CONPAC vai apresentar em parceria com o Departamento de Patrimônio Cultural para que essa lei seja revista e seja... tem vários fatores que na época em que ela foi editada, foi em 2005, hoje requer mais atenção a alguns parâmetros, mas ela é como funciona em qualquer outro lugar do país. De acordo com o artigo 41 da Lei Municipal número 8.471, o poder público deve reduzir o IPTU do terreno em no máximo 70% após a confirmação do tombamento do imóvel. A legislação de tombamento, aprovada em 2005, deve passar por novas discussões ainda em 2019. O representante da Associação de Proteção ao Patrimônio Cultural e Natural, Leonel Brizola, acredita que a atual legislação torna a manutenção do edifício mais viável financeiramente. E aí a lei imagina que com essa ajuda ele possa ter capital para manter o prédio preservado. Só que a gente sabe que na prática isso não funciona muito bem, né?
porque os custos são muito maiores. Né? No entanto, veja só, o dono que é dono de um proprietário de uma edificação tombada, ele pode vendê-la a hora que ele quiser, ele pode alugar a hora que ele quiser, né? Desde que ele vende o pacote todo, né? Quem compra o edifício desse compra tombado e tem que seguir as regras de tombamento. Então, por um lado facilita, mas não facilita muito, né? Mas o proprietário não perde com isso, né? Porque muitas vezes ele vende uma propriedade tombada e ela é supervalorizada pelo fato de ser tombada. Então, você tem dois edifícios no centro, um é patrimônio tombado e outro não é, né? Aquele que é tombado, ele tem uma valorização maior. Existem diferentes graus de tombamentos. O nível 1 de proteção é o mais rigoroso. Ele determina que os aspectos específicos do prédio devem ser mantidos integralmente e as reformas só devem ocorrer de acordo com as características históricas do patrimônio. O grau 2 determina a proteção completa da fachada do prédio, mas admite uma restauração mais ampla tanto externa quanto internamente. No nível 3, o edifício pode passar por reformas mais profundas que o harmonizem com a arquitetura externa. No entanto, a volumetria original deve ser mantida. O grau 4 é o mais leve, permitindo alteração integral desde que a nova estrutura seja condizente ao entorno histórico. Ponta Grossa não possui nenhum exemplar nesta categoria. O Correspondente Local fica por aqui. Você pode acessar mais conteúdos no nosso site do periódico e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.